noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes Interior, no TH+, SBT Interior a partir de agora. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, da Bezinha, da Copa Paulista. Vamos falar também de Copa do Brasil, que acontece neste final de semana. Os jogos de ida, né? E no início da semana, os jogos de ida das oitavas de final. E no meio da semana que vem, o retorno, as vagas às quartas de final da competição. Comigo, Weber Lima, tá aí na tela aqui, ó. Weber Lima 10, siga-me os bons no Instagram. Weber Lima 10 e siga os bons também, o Renan Teixeira. Renan. Beleza, Weber? Renan, boa oficial noite. 5. Ó, tem novidade, hein? Porque teve gente perguntando, quem perguntou no WhatsApp, ó, nesse WhatsApp, ó, 11 939 100 453, a gente teve nossos telespectadores que perguntaram sobre a nova programação do SBT. Quem perguntou? O Dito de Mendonça, né, da cidade de Mendonça, aí na região, ele perguntou, tá falando aqui que vai ter uma nova programação, que vai mudar a programação. Vai acabar o programa de esportes? Vai acabar o programa de esportes? Não. Só vai mudar o horário, né? É um pouquinho mais cedo, né, Weber? 18h45, de segunda a sexta, o SBT Esportes, às 18h45. Foi até uma falha minha aqui, que eu falei pro Renan, falhei, rapaz, eu devia ter falado semana toda. Falhou não, falhamos. Falhamos. É um time aqui. É o time. Mas não lembrei, né, dessa questão, dessa mudança, da nova programação do SBT. Portanto, galera, tá aí, segundona, 18h45, mais cedo, a gente vem com o SBT Esportes, com muito mais novidades pra você, tá bom? Vamos falar do quê? De Campeonato Brasileiro, 21ª rodada do Brasileirão, que começou com o Corinthians e Atlético Paranaense. O jogo ruim, para vocês terem uma ideia, desde 2014, o Campeonato Brasileiro não tem um jogo com um número tão baixo de finalizações. Foram 6 do Corinthians e 2 do Atlético Paranaense, gente. Para vocês terem uma ideia o que é isso, já faz 12 anos que um jogo não tinha tão pouquíssimas oportunidades de gol, Renan. E tem jogo que acaba 0x0, Weber, mas é animado, né? Os goleiros fazem boas defesas. Isso foi terrível. Esse jogo foi de fato muito fraco, muito ruim, né? Mesmo o Corinthians jogando com praticamente o time inteiro reserva, né? Os que jogaram de titular, os titulares que entraram em campo jogaram fora de posição, mesmo assim foi um jogo muito abaixo, muito fraco o jogo, pelos dois times, né? O Atlético Paranaense normal, é um time que tem a estratégia normalmente quando joga fora de casa, de jogar em transição, de jogar no contra-ataque, e foi isso que fez, mas com pouca qualidade, pouca efetividade. O Corinthians jogando em casa, na minha opinião, ficou devendo e muito. Weber. E olha, eu vou falar pra você, a gente tá vendo os lances aí da partida, acompanhando os melhores momentos do jogo. Olha, eu vou te falar, é o elefante na árvore, viu, gente? É o elefante na árvore e esse Atlético Paranaense na 3ª posição do campeonato. É um time muito humilde, muito fraquinho para estar em 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians entrou com um time reserva. Você concorda com essa utilização dos atletas do banco para essa partida por conta de Copa do Brasil contra o Internacional, Renan? Eu vi muito debate a respeito disso, inclusive na nossa programação, Weber, e eu sou contra. Eu acho que tem que... Porque você está dando um recado ao campeonato. Você está abrindo mão do campeonato para focar nas Copas, para focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu sou contra. Os times passaram aí mais de 40 dias para se recuperar, descansar, se recuperar, se preparar para essa sequência que tem o segundo semestre, a sequência pesada de jogo. Então, eu sou contra. O Corinthians sai com 2 lesões importantes do jogo, né? A gente vai falar... Zacarias Labiá. Sim. Que eu acho que é um dos lances no final do primeiro tempo, né? Que o Zacarias Labiá, ele vai dar um corte, ainda o árbitro deu até falta, o jogador do Atlético Paranaense nem encosta no jogador do Corinthians, ele marca uma falta e o Labiá torceu o joelho sozinho. Sozinho. E a outra é o lance, aí a confusão, tá mostrando a confusão lá no jogo, né? Na parte final do primeiro tempo. E depois tem a lesão do Yuri Alberto, quer dizer, 2 jogadores. O Corinthians perde numa paulada só 2 jogadores importantes para a sequência. Muito mais o Yuri Alberto, né, Renan? Muito mais. O Yuri não tem o substituto, né?
Ou o Guinegão ou o Pedro Raul, ou você vai ter que mudar um pouco a característica, jogar com o Jess Lingard, né, o inglês. Então muda demais a característica, na minha opinião, vai fazer, de fato, o Yuri Alberto muito mais falta, né? E o Labiat, o lance foi muito feio. Eu acredito, Weber, né? Não saíram ainda informações a respeito do resultado do exame, mas pelo lance, né, pelo que ele sentiu de dor aí, uma experiência de ex-atleta, é um lance grave, é um lance que ele provavelmente não volta mais jogar essa temporada. E no pós-jogo tivemos uma reclamação, não só do Fernando Diniz, mas de jogadores em relação ao gramado da Arena do Corinthians. E a gente vai ouvir agora o treinador do time e também o Ranieri, que reclamaram abertamente sobre o estado do gramado do Timão. É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Então, acho que essas pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para poder entregar o campo como o Corinthians sempre teve. O gramado, eu falei ali já, está muito aquém do que é a Neoquímica Arena, do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Falaram pra gente que iam trocar a grama e tudo, e realmente foi trocado, mas aparentemente não foi entregue em tempo viável, né, para que esteja ele em plenas condições. É importante melhorar para que não só a gente tenha um futebol bonito, mas a torcida que vem aqui também tenha um espetáculo com tudo que seja possível, com tudo que eles têm direito, e o gramado é muito importante para isso. Então, hoje, durante a tarde, o Marcelo Paz já foi às redes sociais. CEO do Corinthians disse que em 6 dias tudo estará resolvido com a equipe de agrônomos e etc. que cuidam do gramado lá na arena, na Zona Leste de São Paulo. Dá tempo? 6 dias? Não dá tempo. Desculpa, e, Marcelo. Ó, falando do Labiat, o Labiat, quando ele torce o outro joelho dele está todo aberto, sangrando, que é exatamente por conta da areia. O Ranieri, que falou aqui com a gente agora, o Ranieri perdeu o primeiro jogo na volta da Copa do Mundo por causa disso. Verdade. Porque foram lá fazer um treino para reconhecimento desse novo gramado e ele ralou o joelho de uma forma que ele não conseguia nem dobrar direito, né? Fazer a flexão normal do joelho, ele não pôde jogar o primeiro jogo. E, Weber, aí eu vou entrar num tema que é muito importante. O princípio de um jogo de futebol de qualidade é o quê? O gramado. Se a gente não tiver um gramado em condição, não tem futebol de boa qualidade. Quem é responsável por isso? A senhora CBF. A CBF tem que padronizar os gramados no Brasil, Série A e Série B. Você não pode um dia jogar num gramado sintético, no outro dia um gramado ruim. O Rogério reclama do próprio gramado. Do Bahia, da Fonte Nova. Hoje os jogadores do Corinthians estão reclamando do seu próprio gramado, da sua própria casa. Isso tem que ser padronizado pela CBF, como é na Premier League. Eu cheguei para jogar em Portugal, Weber, bem rapidinho. Meu primeiro jogo foi no estádio do Paço Ferreira para 2.000 pessoas. Eu falei, meu Deus, o campo deve ser ruim. É um tapete igual o Estádio da Luz, que cabe 70 mil. O gramado é o mesmo. É a mesma empresa que cuida de todos os gramados do Campeonato Português, que daí a mesma empresa cuida do campeonato da Premier League. Então é padronizado. O Brasil precisa disso. Mas questões políticas fazem com que se aceite tudo, inclusive gramado de plástico. Marcelo Paes, só vou falar um negócio pra você, Marcelo Paes. Você falou que o gramado do Corinthians é o melhor do Brasil. Só nisso eu discordo de você. O melhor fica lá no Morumbi. Morumbi realmente, apesar dos shows que acontecem lá com frequência, o gramado do Morumbi é imbatível. É imbatível. É difícil ter um gramado melhor que o do Morumbi. Bom, mas vamos fechar aqui o Campeonato Brasileiro, essa 21ª rodada, com o gol do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu fora de casa no Couto Pereira, bateu o Coritiba por 1-0, o gol de Matheus Pereira. O Cruzeiro subiu bem. O Coritiba não vai muito bem dentro de casa, né? Costuma atrapalhar fora. O Matheus Pereira fez o gol e deu a vitória para o Cruzeiro.
Vamos mudar, vamos para a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, você sabe que é aqui no SBT. Vamos lá, vamos virar. Copa Sul-Americana. Vamos lá com Copa Sul-Americana e o gol do Bolívar, que eliminou o Grêmio em sua arena no Rio Grande do Sul. Asprilla fez o gol da vitória do time boliviano. Que moleza também essa zaga do Grêmio. E com isso eliminou o time de Luiz Castro e terá pela frente nas oitavas de final da competição o São Paulo. Primeiro jogo lá no Hernando Siles, na altitude, e depois o jogo da volta aqui no Morumbi. Renan, São Paulo tem de passar por esse time, Renan, não é possível. Weber, eu sinceramente assisti o jogo inteiro ontem e é um time qualificado, é um time que também é do Grupo City, né, o Bolívar. É um time bem armado, é um treinador colombiano, me fugiu o nome dele agora, mas é um time bem armado, sempre muito compacto. E um detalhe importante, que é a altitude. Então esse primeiro jogo já tem esse condicional da altitude que no aspecto físico interfere demais. Então o São Paulo tem que ir para lá para trazer um empate, para trazer um golzinho de diferença. Foi o que o Grêmio trouxe, mas não conseguiu reverter. O time do Grêmio, Weber, tem que se preocupar com a Série A. Muito mal ontem, um time muito fraco, um time muito aquém, não conseguiu pressionar, não conseguiu amassar em momento nenhum o time do Bolívar, é preocupante. E sabe quem o Grêmio pega nesse final de semana, Copa do Brasil? Mirassol. E nós vamos falar do Mirassol depois do break, rápido, muito rápido, e a gente volta para falar desse confronto de oitavas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Mirassol. Eu coloco todas as minhas fichas no time do Rafael Guanais. Você apostaria? Apostaria também. Pá! Todas. No Rafael Guanais, nesse time do Mirassol. Esse time do Grêmio tá morto, gente. Esse time do Grêmio aí, ou Grêmio ou Internacional serão rebaixados. Ou os dois. Ou os dois. Lembrando a você que a partir de segunda-feira, em novo horário SBT Esportes, às 18h45, tá certo? Rápido break, voltamos já com muito mais aqui no TH+ SBT Interior. Voltamos com o segundo bloco do SBT Esportes. Promessa é dívida. A gente abre esse daqui falando do Mirassol. Mas antes, lembrando a você, segunda-feira às 18h45, em novo horário, né, Renan? Exatamente. 18h45 às 19h15. Você acompanhou esse último programa das 19h15 às 19h45. Agora segundona, 18h45. Lembrando para você curtir o final de semana no futebol da Nova Brasil no 90,1 aqui em Araçatuba. Nova Brasil, que transmite amanhã o Santos. A gente vai falar do Santos nesse bloco. Transmite no domingão o Palmeiras a partir das 3h. Vamos falar do Palmeiras também, ouvir o maravilhoso e muito humilde Abel Ferreira, e também vamos falar do Mirassol agora, mas você vai curtir no final de semana Santos e Remo a partir das 8h amanhã no rádio, também no domingo a partir das 3h. Depois do Palmeiras tem o Corinthians contra o Internacional lá no Beira-Rio. Mas vamos lá, vamos falar do Mirassol. Mirassol que recebe o Grêmio, saiu da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, e agora, depois de eliminar o Bragantino, terá pela frente o Grêmio às 6h no Maião, em busca de vantagem para o confronto de volta em Porto Alegre. Está embalado, né, pelo bom momento e pela vitória sobre o próprio tricolor no Brasileirão há 2 semanas. O time do Rafael Guanais aposta na força da torcida e o treinador do Leão chama a torcida. Vamos ouvir. Eu peço sempre o torcedor fazer o maior esforço possível para a gente lotar o estádio em dia de jogo. Quanto mais cheio tiver,
mais transborda. Domingo já estou pedindo já para vocês virem, ainda mais porque, cara, são oitavas de final de Copa do Brasil, entendeu? Então nós temos que saborear esse momento e o Grêmio é um time extremamente copeiro, lá a arena pulsa, então nós temos que fazer a nossa arena aqui pulsar também, né? Então é muito importante a presença do nosso torcedor. E é isso, né? Aproveitar esse momento espetacular de sair da zona do rebaixamento em 3 competições do Mirassol, né? Porque se você parar para pensar, o Mirassol só está no Brasileiro Elite, Copa do Brasil entre os 16 melhores, pode ficar entre os 8 melhores, e na elite do futebol sul-americano, que é a Libertadores. É espetacular. Que é um momento melhor que esse. Espetacular, o maior momento da história do Mirassol. E tem que aproveitar esse momento de confiança, né? De regularidade, que o time sai da zona do rebaixamento, jogando um bom futebol, jogando um futebol consistente. Aproveitar, Weber, para conseguir uma vitória no domingo. É importante levar o mínimo de vantagem. Vitória de um golzinho de diferença, tá tudo certo. Mas é importante que no Maião, como o professor falou, Rafael Guanais, a torcida ajude. O mínimo, um golzinho de diferença tem que levar lá para Porto Alegre para definir a classificação. Vamos falar de Santos e Remo, outro jogo da Copa do Brasil. O Santos que se prepara para essa partida, para as oitavas de final. E tem de virar a chave, é diferente, recebe o Remo na Vila, tem de fazer o primeiro jogo, né? Vai ter o Cuca, terá os retornos de João Paulo, Gustavo Cavadeiro, e nós tivemos uma treta no vestiário entre o treinador Cuca e o Ilharão, mas já selaram a paz, já fizeram as pazes, tá tudo certo. Mas nós vamos ouvir o Gabriel Menino, que é o novo lateral direito do Santos, está buscando esse lado, quem sabe pensando até numa seleção brasileira. Só Gabriel Menino, ô meu amigo, eu vou te ouvir, mas você quer o impossível, meu amigo. Vamos ouvir Gabriel Menino querendo o impossível. Tirando 2, 3 clubes aqui do Brasil, estão bem. O restante dos clubes tem sempre alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa atrasada, não só aqui. Mas a gente costuma deixar isso com a diretoria, com os capitães. Sei que eles dão o melhor deles fora de campo e a gente só tem que fazer o nosso trabalho. Como eu te falei, se a gente deixar as coisas ruins de fora, atrapalhar o que a gente trabalha e treina a semana inteira para chegar no jogo e a gente conseguir os 3 pontos, o maior prejudicado vai ser nós mesmos. Então a gente está muito focado, a gente quer muito ganhar um título esse ano. Então eu tenho certeza que o esforço, a renúncia de cada um aqui dentro, eu acho que vai valer a pena. E é só seguir trabalhando que tudo vai se ajeitar. Querer ganhar um título, Gabriel Menino, eu vejo pro Santos impossível. E você, Renan? Difícil. Impossível eu não vou dizer. Impossível. Eu não quero virar meme, mas é muito difícil, né? Porque o Santos, contrário do Mirassol que acabamos de falar, não traz a regularidade, a consistência defensiva. O Santos sofre gol todo jogo, Weber. O Santos, nessa sequência de 3 jogos contra times muito limitados, sofreu 2 gols da Chapecoense, a última colocada, sofreu mais 3 gols da Universidade Central da Venezuela, que também é muito fraco, muito limitado. Então essa inconsistência defensiva faz com que o Weber afirme que é impossível e eu fico no muito difícil do Santos ganhar um título nesse ano. E nós teremos no domingo o Palmeiras em campo, na sua arena, recebendo o Fortaleza. Como é largo esse time do Palmeiras no sorteio. Pegou o Fortaleza, o time da Série B, e o Abel Ferreira falou sobre esse time de guerreiros. Paulinho já está de volta, Abel Ferreira já conta com o retorno do jogador e a gente ouve o treinador, o gajo Abel Ferreira, falando sobre um time de guerreiros. Eu tenho uma equipa de guerreiros, tenho uma equipa onde todos metem os interesses da equipa acima dos interesses individuais, e quando tu treinas jogadores deste nível estás preparado para competir em todas as competições, e é isso que eu sinto, mesmo em momentos difíceis como foi a derrota do último jogo, e depois de tomar as melhores decisões para essa competição que é mata-mata, 2 jogos, e estamos em todas as competições e queremos lutar por todas elas. Tá certo, portanto, o Abel Ferreira,
Guerreiro, Solar e o Mirassol também, que também está em 3 competições. Também, o Corinthians também, gente. Todos são guerreiros, né? Aqui no nosso futebol. Bom, vamos falar da Bezinha. É o seguinte, ó, o América está a um passo de voltar à Série A4 do Campeonato Paulista. É isso mesmo. Depois do empate por 1-1 com o Itaquaquecetuba, no jogo de ida da semifinal da Bezinha, no Teixeirão, a decisão, né, do acesso ficou completamente aberta. O Rubro chegou a sair na frente com o Diguinho, mas sofreu empate ainda no primeiro tempo e um gol contra de Pedro Wade. Agora, toda a expectativa está voltada para o confronto decisivo neste domingo em Itaquá. Quem vencer garante a vaga na Série A4 de 2027 e também a classificação para a grande final da competição. Vamos falar agora da Copa Paulista, né? Depois de somar apenas 1 ponto nas 2 primeiras rodadas da Copa Paulista, o Bandeirante volta a jogar diante da torcida. Em busca da primeira vitória na competição, o Leão recebe o Marília amanhã às 7 da noite no estádio Pedro Marim Berbel, após estrear com empate diante do Linense e ser derrotado pelo Grêmio Prudente na rodada passada. A equipe aposta no fator casa para tentar reagir e ganhar força na disputa por uma vaga na próxima fase. E para a gente fechar o programa de hoje, enquanto muita gente associa o tiro apenas à precisão, no tiro prático o desafio vai muito além do alvo, né? A pessoa tem que ter velocidade, estratégia e controle emocional, que são essenciais para quem sonha em chegar ao pódio. Um atleta de Rio Preto está prestes a representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano da modalidade. Há 6 anos, uma curiosidade virou paixão. Gustavo Lobregatti encontrou no tiro prático um esporte que exige disciplina, raciocínio rápido e muitas horas de treinamento. Agora, todo esse esforço ganha um novo capítulo. Em agosto, ele será o único atirador da região de Rio Preto a representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de IPSC Hangdan, modalidade de pistola da Confederação Internacional de Tiro Prático, que vai ser realizado em Aruba. A gente fez o clube por conta da modalidade do IPSC, porque o IPSC demanda muitas pistas de tiro para poder ter as competições, os treinamentos e tudo mais. Então, assim, é uma paixão. E agora, a primeira vez aí participando de uma prova nível 4, né, no IPSC, uma prova internacional, que é o Pan-Americano. Então, representar aí junto dos nossos amigos e colegas do Brasil todo, que vão representar o Brasil agora em Aruba no mês de agosto. E eu vou ter essa oportunidade, essa felicidade aí de estar representando o meu país e também estar atirando, né, junto aí de grandes outros atiradores aí do mundo todo. E vai ser com certeza aí muito legal, muito gratificante, uma experiência única e muito aprendizado. Para chegar preparado, o treino vai muito além dos disparos. 3 vezes por semana, o estande de tiro vira cenário dos exercícios práticos. Nos outros dias, a preparação continua com o chamado tiro a seco, sem munição, para aprimorar movimentos, velocidade e memória muscular. O legal também do IPSC, até por uma questão de custos de munição e tudo mais, o IPSC ele te dá muita liberdade de você fazer o treino a seco, né? O dry fire que a gente fala. Então, sem o tiro real. Então, você consegue treinar o deslocamento, você consegue treinar o saque, você consegue pensar onde que você consegue diminuir tempo naquela prova, uma chegada de posto, uma saída de posto, a forma como você vai parar aquela perna. Então, tudo isso você consegue treinar sem o tiro real. Claro que depois você precisa ir para o estande de tiro e juntar tudo isso que você treinou a seco e colocar o tiro real para ver se lá no alvo você está fazendo a pontuação. No tiro prático, o alvo é apenas parte do desafio. O competidor precisa passar por várias pistas, superar obstáculos, elaborar a melhor estratégia e conciliar precisão com velocidade. Apenas frações de segundo podem separar os campeões dos demais competidores. O Pan-Americano é a principal competição continental da modalidade e reúne os melhores atletas das Américas. Nesta edição, os competidores enfrentarão 24 pistas com diferentes desafios, em um teste completo de técnica, agilidade e controle emocional. O Brasil tem se destacado na modalidade. No IPSC, no Brasil hoje está em primeiro lugar na questão de quantidade de atiradores, quantidade de provas, porque as provas de IPSC elas são homologadas na IPSC mundial.
Então eles têm esses números, né? Então, e hoje o Brasil está num ranking, já no último Mundial, foi a maior delegação, o Brasil, e o Brasil vem em primeiro lugar hoje em quantidade de atletas, de participações em campeonatos, em números de provas. Então o Brasil vem, mesmo com todas essas dificuldades, a gente vem em destaque na modalidade de PSC. Mais do que buscar um bom resultado, Gustavo leva para o Pan-Americano o nome de São José do Rio Preto e a certeza de que cada conquista começa muito antes da largada, ou neste caso, muito antes do primeiro disparo. A expectativa é muito boa, é muito alta. O time brasileiro está muito forte, porque nós estamos indo para o Pan-Americano com algumas equipes das divisões e os atletas individuais. Eu estou indo como atleta individual e tem as equipes. As equipes estão muito fortes, então a gente tem aí, a expectativa está muito alta de pódio. Se a gente conseguir pódio, tá já maravilhoso. Até porque, por ser um Pan-Americano, né, então teria que ser toda a América Central, né, América do Norte, América do Sul participando, mas abriu vagas, a seleção francesa vai participar, a seleção italiana vai participar, e a francesa hoje é a seleção a ser batida, não só no futebol, né, como também no tiro também. A seleção hoje é muito forte, o time da França, que tem o Eric Greff, que é 10 vezes campeão mundial, então subiu o nível do Pan-Americano. Então acho que com certeza aí nós vamos fazer aí umas boas colocações lá e representar bem aí o Brasil. Maravilha, portanto aí legal a Joyce Cremonese trazendo um pouco do tiro esportivo aqui no SBT Esportes, que fica por aqui, Renan, mas estaremos juntos na próxima segunda-feira em novo horário às 18h45, o SBT Esportes. Grande final de semana, Renan. Obrigado, Weber, para todos. E tem Copa do Brasil no final de semana, tem Copa Paulista, Bezinha, e a gente vai trazer tudo o que aconteceu no final de semana na segunda-feira em novo horário. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Até segunda. Tchau.